Olá, boa tarde a todos. Como todos estão hoje? Então, hoje nós vamos aprender mais um pouquinho sobre fração. Como na aula passada a gente aprendeu que fração são partes de um inteiro dividida em partes iguais, hoje vamos aprender um pouquinho sobre fração equivalente. E o que é fração equivalente? Vamos aprender o que é? Então, eu tenho aqui 3 pedaços de pizza, tá certo? Só que eu aqui vou dividir essa minha fração aqui em 2 partes iguais, tá bom? Comprei essa outra pizza e vou dividir ela em 4 partes iguais. E comprei essa minha outra pizza e vou dividir ela em 8 partes iguais. Como assim a senhora vai dividir que eu não estou entendendo nada ainda? Então, eu comprei uma pizza, dividi ela ao meio, tá certo? E dividi ela em 2 partes. Mas só, mas só que eu vou comer apenas uma parte dela. Então, o que é que vai acontecer? Se eu vou comer somente uma parte dessa pizza, então eu vou ficar com um meio. O numerador indica a quantidade de partes que eu comi do meu inteiro e o denominador vai indicar quantas partes eu dividi do meu inteiro. Já nesse daqui, eu vou dividir meu inteiro em quantas partes? 4 partes, tá certo? Então vamos lá. 2, 4. Dividi em 4 partes. E eu vou comer 2 pedacinhos dessa pizza. Que delícia. Então, 1, 2. Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4 partes que foram divididas esse meu inteiro e vou retirar 2 partes, então meu numerador será 2, meu denominador será 4. Numerador, partes que foram retiradas do inteiro. Denominador, a quantidade de partes que você dividiu o inteiro. E lembrando que a fração não pode ter um pedaço maior e um pedaço menor, não. Ela tem que ter todas as partes, tem que ser iguais. E nessa minha outra pizza, eu vou dividir ela agora em 8 pedaços de pizza. Então, ó, 2, 4, 6, 8 fatias de pizza. Só que nela eu vou tirar apenas 4 pedaços de pizza. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, se eu retirei 4 pedaços, então eu vou ter 4 fatias retiradas dela. Numerador 4, denominador 8. Então, na primeira fração eu vou ter, deixa eu separar aqui, 1 meio. Na outra eu vou ter 2 quartos. E na outra eu vou ter 4 oitavos. Numerador, o número que está em cima, indica quantas partes você retirou do inteiro da pizza, da maçã, do inteiro. E denominador é o número que vai estar embaixo e ele indica em quantas partes foi dividido o seu inteiro, tá certo? Então eu tenho 1 meio, 2 quartos, 4 oitavos. Só que quer dizer que, olha, quem comeu esse pedaço aqui, 4 oitavos, comeu mais pizza do que os outros? Não comeu. Ele comeu a mesma quantidade. Se você olhar aqui, ó, todas as pizzas, independente do tamanho de fatias que elas foram divididas, todas elas são do mesmo tamanho, tá vendo, ó? Todas elas têm a mesma proporção. Então, fração equivalente são frações que representam a mesma quantidade de um todo, de um inteiro. Quem comeu 1 meio, quem comeu 2 quartos, quem comeu 4 oitavos, comeu a mesma porcentagem da fração, comeu a mesma quantidade, tá certo? Então, vamos lá. Então, quer dizer que 1 meio é igual. 1 meio é igual a 2 quartos, que é igual a 4 oitavos. Então, essa aqui é a fração equivalente. Quer dizer que elas estão divididas igualmente, foram retiradas em partes iguais. Então, mesmo os denominadores estando diferentes, ela é uma fração equivalente, porque elas foram retiradas a mesma proporção, a mesma quantidade. Já aqui em cima, o que é que tem aqui? Tenho 2 quintos e tenho uma fração 12 e não sei o denominador, qual será? Então, para descobrir que fração equivalente é essa, o que é que eu irei fazer?
eu irei pegar o número 2 e vou multiplicar por um número que vai dar 12. Então, com que número eu vou multiplicar 2 que vai dar 12? Só eu fazer o inverso. Ao invés de eu fazer a multiplicação, eu faço uma divisão e vou descobrir ele. Então, 12 dividido por 2 vai dar 6. Muito bem. Então, quer dizer que se eu multiplicar o número 2 vezes 6, vai ser igual a 12. Mas só que eu tenho que multiplicar o mesmo numerador. Eu tenho que multiplicar no mesmo numerador, o mesmo número, no numerador e no denominador. Se eu multiplicar aqui por 6, aqui embaixo também vou multiplicar por 6. Então, 5 vezes 6 é igual a 30. Muito bem. 5 vezes 6 é igual a 30. Então, aqui eu tenho 2 quintos é igual a 12 trintaavos. Então, eu multipliquei o numerador e o denominador pelo mesmo número. E eu descobri que ela é uma fração equivalente. Eu poderia aqui multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. E os números que eu fosse encontrando iria dar a minha fração equivalente. Já aqui eu vou fazer o inverso, certo? Eu tenho 12 trintaavos e tenho um denominador 15 avos e não sei qual é o numerador. Então, o que é que eu irei fazer agora? Eu vou fazer uma divisão. Então, eu vou fazer o inverso, ó. 30 dividido por 15, certo? Vou dividir 30 por 15. 30 dividido por 15, 2. Muito bem. Então, aqui eu vou ter o número 2. 30 dividido por 2, 15. 15 vezes 2, 30. Tanto faz eu fazer a multiplicação, como a divisão vai dar o mesmo numeral. E já aqui, se eu dividir aqui por 2, em cima também vou dividir por 2. Então, 12 dividido por 2 vai ser igual a 6. Muito bem, parabéns. Então, 12 trintaavos é equivalente a 6 quinzeavos. Então, fração equivalentes são aquelas frações que, mesmo os denominadores estando diferentes, elas estão equivalentes uma à outra. Você pode multiplicar, como pode dividir, tá certo? Então, vamos agora fazer a atividade para a gente aprender mais um pouquinho e treinar mais um pouco, tá bom? Um beijão e um cheiro bem gostoso. Ah, lembre, ó, 1/2 multipliquei por 2, ó. 1/2, só para reforçar mais um pouquinho, vezes 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, são frações equivalentes, tá certo? Então, se eu multipliquei por 2, vou multiplicar por 2, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E poderia multiplicar por 3 e assim sucessivamente. Então, agora vamos treinar um pouquinho, tá bom? Beijão, até mais!